Bem-vindo à sua nova casa. No centro de Castelo Branco, nasce um edifício de características únicas para quem escolhe viver o dia-a-dia cheio de estilo e requinte. Venha redescobrir o prazer de estar em casa. Urbanização Quinta Nova. Mais informações para compra na Decisões e Soluções, Avenida de Espanha, em Castelo Branco. Este é ponto de pegar, este não tem? Terminadas as cerimónias religiosas, segue-se o almoço típico do Espírito Santo à moda de Castelo Branco dos Açores. A cozinheira, a padeira e os cortadores de carne integraram a comitiva insular, dado que o almoço foi confeccionado segundo o ritual açoriano. Isto aqui é as sopas, é o pão molhado com o caldo. Depois é servido com carne cozida, mas a carne cozida está acompanhada com as sopas. Acompanhado com carne assada e a massa cevada. Só que lá é... Não, eu fiz a massa cevada. É amassado na amassadeira, com os ovos, a farinha, o açúcar, a manteiga, o leite, o limão, a não descada. E é amassado durante mais ou menos 10 minutos. Quantos pães cevados foram feitos? 35. Os foliões anunciam cada prato que entra na sala. A refeição começa pelas sopas da festa, acompanhadas de carne de vaca cozida. Depois vem a carne de vaca assada e acompanhada com o pão sovado e termina com o arroz doce. A festa continua com a entrega de lembranças à comitiva dos Açores, uma aguarela com a Capela do Espírito Santo, ao Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco, Açores. Isto também é uma das coisas, enfim, que nós nos orgulhamos de ter na nossa cidade e que hoje ficou especialmente marcado. Ele já mostra. É uma aguarela da Igreja do Espírito Santo, da Capela do Espírito Santo, que também é um fator de união entre nós. E um quadro de azulejos da cidade ao Vice-Presidente da cidade da Horta. É um azulejo que também representa algum do nosso património da nossa cidade. Muito obrigado. São ainda entregues várias medalhas da Junta de Freguesia às personalidades que tornaram possível esta festa de geminação. Para o Presidente
presidente do Império da Coroa da Lombega, José Abreu, eu chamava... Luís Botelho, autarca de Castelo Branco dos Açores, agradeceu o acolhimento e a hospitalidade. Eu gostaria apenas de dizer duas palavras e que parece que simbolizam tudo aquilo que nós, toda a experiência que nós temos vivido. Bem-ajam a todos pelo esforço, pela grande dedicação, pelo trabalho que tiveram em receber-nos. Nós já o sabíamos, felizmente já tínhamos estado cá por 2 vezes, sabíamos que esta era a hospitalidade albicastrense, mas ficámos ainda muito mais contentes por poder partilhar essa vossa hospitalidade com das mais prestigiadas instituições da nossa freguesia, os impérios, os foliões e tudo aquilo que nós trouxemos hoje para vos apresentar. Este é o momento da homenagem à comitiva de 30 elementos que vieram até Castelo Branco, dos Açores, da Ilha do Faial, da povoação de Castelo Branco. A comitiva açoriana de Castelo Branco deixou de presente ao vice-presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, um moinho com augúrio de bons ventos e uma réplica de um bote baleeiro a Jorge Neves para unir o resto da amizade. Um agradecimento especial às pessoas de Castelo Branco da maneira como nos receberam. Quero dizer que nos receberam com uma grande afetividade e que nos deram tudo aquilo que nós precisávamos desta delegação dos Açores. Ao nosso pessoal de Castelo Branco da Ilha do Faial, como era de esperar, esmeraram-se, deram o seu máximo e estava tudo muito bom. Por isso, parabéns a todos, muitas felicidades e que esta germinação consiga aproximar os nossos concelhos, as nossas gentes e o continente dos Açores, que é fundamental. O vice-presidente da Câmara Municipal da Horta deixou ao presidente Jorge Neves e ao vice-presidente Luís Correia um livro de Manuel de Arriaga, antigo presidente da República Portuguesa, natural do Faial. Luís Correia, em nome da Câmara Municipal de Castelo Branco, lembra a construção de pontes para ligar duas regiões tão distantes. Uma palavra porque, referindo-me àquilo que assisti aqui neste fim de semana, e aquilo que efetivamente aqui assisti foi uma construção de pontes entre os dois Castelo Brancos. Uma construção de pontos, um estreitar de distância entre duas regiões que estão tão separadas e tão afastadas umas das outras, mas hoje que soubemos, ao longo deste fim de semana, aqui unir. E unimos porquê? Primeiro porque tivemos aqui um estreitamento de relações e de amizade entre as populações, mas também porque soubemos aqui trocar aquilo que é os nossos costumes e as nossas tradições entre as duas localidades. Nós, Castelo Branco, Barabacha, ficámos mais ricos, porque percebemos e sentimos hoje, aqui ao longo deste fim de semana, os costumes e as tradições de Castelo Branco do Faial, e espero que também os albicastrenses do Faial levem também as nossas tradições e os nossos costumes para lá. E neste sentido, desta forma, eu acho que hoje estamos todos mais ricos, mas também com outro sentimento relativamente àquilo que é Castelo Branco. O facto de termos hoje mais conhecimento de outros costumes de outro Castelo Branco, na verdade leva-nos a gostar mais de Castelo Branco, e é este amor que temos que ter a Castelo Branco e sentir Castelo Branco maior, porque estamos unidos a outro Castelo Branco para lá.
Luís Correia deixa como lembrança um livro com os portados quinhentistas da nossa cidade. Festividades populares com este cunho de partilha, chamadas de impérios do Espírito Santo, iniciaram-se em Portugal no século XIV, mais concretamente em 1323, por iniciativa da Rainha Santa Isabel de Aragão, a Rainha Santa do Milagre das Rosas que todos conhecemos, e do seu marido, o rei Dom Dinis. Dizem os cronistas que, inspiradas por um sonho, mandou a rainha construir na sua vila de Alenquer a primeira igreja portuguesa dedicada ao Espírito Santo, instituindo em seu louvor festas de grande solenidade. Chamavam-se impérios. E porquê? Porque nessas festas, cujo nome ainda persiste nos Açores, tinham a sua origem no facto de, na procissão com que eram iniciadas, levar à frente 5 homens, um fazendo o papel de imperador, 2 o de reis e 2 outros o de pajens. Era assim no período medieval. A procissão partia da Igreja do Espírito Santo, mandada construir pela rainha, que fica junto ao rio que atravessa Alenquer, na parte baixa, e dirigia-se em procissão até ao cimo do monte, onde se localizava o convento de São Francisco. Aí havia a celebração eucarística e um dos pajens, que levava nas mãos a coroa do imperador, colocava essa coroa no altar. Seguia-se a missa e, no final, o homem que fazia o papel de imperador, que notem, não era um nobre, era um homem do povo, era coroado pelo celebrante, sentando-se depois num trono improvisado e num estranho ritual, independentemente da classe social a que pertenciam, ricos, pobres, fidalgos, plebeus, todos prestavam homenagem a esse imperador que, sentado num trono, as recebia. Depois seguia-se a festa profana, onde todos, ricos e pobres, partilhavam um bodo de pão, de carne, havia corridas de touros, haviam arraiais, danças e cantares em louvor do Divino Espírito Santo. Assim, o culto ao Divino Espírito Santo tornou-se a maior expressão de transnacionalidade cultural. Transnacionalidade cultural. É a sua identidade e os seus significados mais profundos, totalmente enraizados nas comunidades de imigrantes no Brasil, na América do Norte, Canadá, Bermudas, etc, etc. Finalmente, porque não há culto sem o outro, como nos diz o rabino Abraham Skork, nos diálogos célebres tidos com o cardeal Jorge Mário Bergoglio, atual Papa Francisco, não há oração ritual sem a expressão do próximo. Não há expressão ritual sem a expressão do próximo. É o sentido do povo, da comunidade, que se identifica e que se revê num culto, numa vivência de fé. Nunca uma festa do Espírito Santo em que não haja abundância, em que todos não tenham um lugar à mesa. E aqui deixamos uma à parte. A festa do Espírito Santo é promovida por todos. E todos podem promover a festa do Espírito Santo. Pode promover o rico, que tem condições económicas para promover a festividade do Espírito Santo, mas recordo que pode também promover o pobre, que não tendo nada passa a ter tudo, para promover a sua festa ao Divino Espírito Santo.